funcionar, já começaram aí a funcionar os novos corredores de ônibus das avenidas Hermes Fontes, Beira-Mar, Lucas Moraí, minha gente, Augusto Franco e Centro Sentido Jardins. A fiscalização efetiva vai começar em setembro. O Lucas já está posicionado dentro do carro, indo para algum lugar, mostrar algum ponto pra gente, né, Lucas? Vamos saber como é que os motoristas estão se comportando. Tô gostando de ver. Boa noite. Boa noite, Mariana, a você mais uma vez, boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, nós estamos aqui no ponto inicial da Avenida Doutor Edésio Vieira de Mello. Eu vou pedir ao nosso motorista aqui, o Basílio, que ele comece a sair para que a gente possa mostrar, e ao longo do caminho a gente vai explicando. Porque, na verdade, Mariana, a nossa intenção aqui é mostrar como está a movimentação nessas vias que são vias que servem meio que de apoio para as vias em que há os corredores de ônibus, ou seja, na prática, essas vias aqui são utilizadas para quem quer acessar uma das vias em que há o corredor de ônibus, ou mesmo para quem quer fugir, né, dessas vias. A via está com um trânsito um pouco mais intenso no horário de pico, porque apenas algumas das faixas estão sendo utilizadas pelo condutor de carro particular, e aí nesse caso eles acabam utilizando essa via. Essa via aqui especificamente, como eu disse, é a Avenida Doutor Edésio Vieira de Mello. É a via que sai do Carro Quebrado, e nós estávamos inclusive saindo do Carro Quebrado, passa pela Avenida Hermes Fontes, segue pela Avenida ainda Doutor Edésio Vieira de Mello, mas no trecho conhecido como Explosão, é um trecho tradicionalmente conhecido aqui em Aracaju, e depois da Avenida Explosão nós teremos acesso à Avenida Augusto Franco, que é uma avenida em que há também um outro corredor de ônibus. A gente observa aqui na frente, nós estamos parados no semáforo, nós faremos o percurso exatamente como faria um condutor de veículo qualquer, né? Que está em casa ou que veio à rua e que deseja fazer esse trânsito para fugir das vias em que há os corredores de ônibus. A gente já observa, ó. Olha a situação aqui na frente do que está acontecendo nesse momento na Hermes Fontes. A gente lembra que o corredor da Hermes Fontes talvez seja o mais rigoroso de todos em suas regras, né? São 7 dias por semana, 24 horas por dia, ninguém pode transitar nos corredores e também não há possibilidade que táxis e veículos do transporte escolar utilizem a faixa exclusiva para ônibus, apenas o transporte coletivo e veículos de segurança ou saúde. E a gente observa que, mesmo com o fluxo, dá para mostrar a direita aqui, Remy, para a gente? Pode seguir, mas só para a gente mostrar rapidinho que há um fluxo grande de veículos aqui na Avenida Hermes Fontes. E aí, como eu disse, como há muita gente passando pela Hermes Fontes ao mesmo tempo, nesse grande fluxo, alguns veículos, e é uma boa alternativa, acabam pegando essas vias mais auxiliares, que é o caso da Avenida Explosão, a Doutor Edésio Vieira de Mello. A gente observa aqui, por exemplo, Mariana, que o fluxo está fluindo naturalmente aqui pela Edésio Vieira de Mello. A gente não tem dificuldade aqui nesse trajeto, aparentemente, a princípio, está bem tranquilo e é uma avenida muito utilizada e muito conhecida aqui na capital. Nós vamos seguir nela até o trecho em que nós teremos acesso à Avenida Augusto Franco. Mais à frente, no acesso Augusto Franco, quem conhece Aracaju sabe que nós teremos um trajeto um pouco mais intenso, talvez, no sentido do volume de veículos, porque os veículos estarão naquela retenção semafórica para ter acesso à Avenida Augusto Franco. Mas até lá a gente observa, bem tranquilo, o que dá sim ao condutor uma possibilidade, uma alternativa de utilização para fugir das vias em que há os corredores exclusivos de ônibus. Lá na frente a gente já vê um monte de lâmpada, né, de freio acesa dos veículos, né, o chamado stop, né, a gente conhece como stop. Muitas luzes acesas são os veículos que estão parados, como eu disse, na parte da retenção semafórica de acesso à Avenida Augusto Franco, que é uma avenida, como eu disse, em que também há a presença do corredor exclusivo para ônibus. Quando a gente estava chegando na Hermes Fontes, ou passando pela Hermes Fontes, eu disse que a Avenida Hermes Fontes é uma avenida em que nós temos 7 dias por semana, 24 horas por dia, a necessidade de que o condutor ele utilize, né, o corredor, não utilize, na verdade, o corredor de ônibus, o cidadão comum que está com o seu veículo particular, o seu veículo de passeio. Mas aqui na Avenida
Augusto Franco, que é a avenida que nós tomaremos na sequência, nós não temos essa situação de um rigor tão grande. Na Avenida Augusto Franco, até para poder explicar para o pessoal que está nos acompanhando, o funcionamento ele é diferente. Na Avenida Augusto Franco, nós temos a necessidade de que seja respeitado o corredor de ônibus, obviamente. É uma necessidade, se há corredor de ônibus tem que ser respeitado, mas na Augusto Franco nós temos horários específicos para esse funcionamento do corredor de ônibus. Nesse momento o corredor está funcionando, então até por conta disso, os carros particulares, os carros conhecidos como carros de passeio, eles vão ter um pouco mais de dificuldade porque não terão as 3 vias à disposição. Mas, por exemplo, trata-se de um corredor de ônibus que é utilizado, no caso da Augusto Franco, apenas no intervalo entre as 6 da manhã e as 9 da noite, às 6 da manhã e às 9 da manhã, entre as 6 e as 9 da manhã, e 4 da tarde às 7 horas da noite. Ou seja, em outras palavras, nós temos a possibilidade, de fato, de que o condutor consiga, nessas vias, em horários em que os corredores não são exclusivos, utilizá-la também nas 3 faixas, o que pode dar uma fluidez maior ao trânsito nos horários em que não é horário de pico. Então, repetindo, no caso da Avenida Augusto Franco, também conhecida como Rio de Janeiro, antiga Rio de Janeiro, os corredores de ônibus eles funcionam nesses horários, entre as 7 da manhã e 9 da manhã, e também entre as 4 da tarde e 7 horas da noite. Bom, a gente observa aqui que há sim uma dificuldade para ter acesso à Avenida Augusto Franco. A gente observa que o fluxo de veículos aqui para acessar a Avenida Augusto Franco ele é bem intenso. É bem verdade que esse fluxo aqui ele sempre teve registros de ser intenso de fato, de ter o registro de retenção semafórica. Eu já previa isso, né? E até alertava que isso iria acontecer assim que a gente se aproximasse da avenida, mas parece, pelo menos a impressão que nós temos, é que esse fluxo ele está maior. Ele está maior agora que, via de regra, ou pelo menos a princípio, a ideia que a gente tem é de que a Avenida Augusto Franco não está recebendo o mesmo volume de veículos de maneira simultânea. Afinal de contas, é fato que você tem apenas 2 vias a serem utilizadas e não 3, como anteriormente, né? A gente observa aqui veículos parados. Nós temos aqui algumas motocicletas à frente, que estão paradas aqui. Nem as motocicletas que costumam fazer aquele zigue-zague, né, entre os veículos, usar os corredores, o que não é indicado, tá? Não é indicado, não é o que deve ser feito, conseguem transitar. O semáforo abriu agora, vamos ver se a gente vai conseguir chegar à Avenida Augusto Franco. Já adianto que não, já estou vendo o semáforo fechado lá na frente. Na verdade, está pegando o rescaldo daqueles veículos que conseguiram pegar o sinal verde e que conseguiram já acessar a Avenida Augusto Franco. A gente vai ter um pouco mais de dificuldade, teremos que parar novamente para aguardar o semáforo abrir mais uma vez. A gente observa, é tão fechadinho aqui que nem as motocicletas conseguem fazer aquele zigue-zague e transitar entre os outros veículos, né? Olha, um condutor pegou a calçada ali, está completamente errado. Poderia ser multado, mas é essa a situação. Mariana, eu vou voltar contigo e a qualquer momento, caso você me acione, eu posso voltar de qualquer ponto aqui da cidade para poder continuar mostrando a situação para você. A gente observa, tentando apresentar ao nosso telespectador alternativas de vias que podem ser utilizadas, mas a gente observa que no horário de pico realmente fica complicado. Volto com você, Mariana. Te agradeço, Lucas. Muita informação ainda no programa de hoje.